Olá, olá, vamos esperar o pessoal chegar nessa nossa live. Olha, muito tempo para fazer live, tava com saudade já. Muito bom, faz muito tempo que a gente tá voltando para falar sobre secretariado remoto, uma live importante para a gente falar sobre abordagem, né, de como abordar o seu cliente. Muito legal ter vocês aqui. Pessoal, o Instagram vai começar a mandar aí as informações pro pessoal aí que segue, que sabe que hoje a gente vai fazer essa live. E aí, esse pessoal chegando, a gente vai começar a falar sobre como abordar os seus clientes na área do secretariado remoto. É muito importante, eu estou lá também no Instagram Sandra Taralo Oficial, para o pessoal saber, né? Quem está lá no Sandra Taralo Oficial, vem aqui para o secretariado remoto especialista para a gente falar um pouquinho sobre secretariado remoto. Faz um tempão já que eu não venho aqui falar, mas por um motivo importante dessa vez, né? A gente está fazendo uma reformulação no nosso treinamento, a gente está indo para uma versão 3.0, mas antes disso, a gente está. Boa noite, Rafaela, boa noite, Andréa, boa noite, Daniele. Vão chegando, gente, e é muito bom essa versão. A gente está pensando aí em novos conteúdos, mas antes disso, a gente vai vir aqui para o Instagram falar um pouco sobre novas formas, né? Como que está sendo aí essa visão geral e atual do secretariado remoto, como que as pessoas estão percebendo esse novo momento. Também responder as perguntas, se vocês tiverem perguntas depois vocês vão me mandando e a gente vai respondendo. É importante, né, a gente ter um antes, né, antes da pandemia aí, como que estava, e agora, né, pós-pandemia, tanta coisa mudou, as pessoas começaram a ter uma nova visão, digamos assim, dessa profissão que é tão importante, tão inovadora, e que a gente tem visto cada vez mais fixar dentro do mercado. Vou falar aqui para o pessoal que está no meu Sandra Taralo Oficial, vem aqui para o Secretariado Remoto Especialista, que aqui é bem legal. Bom, vamos começar a falar dessa abordagem, né, de como que a gente vai abordar os nossos clientes. Como que é essa abordagem, né? Eu já, quem me conhece, quem conhece um pouco da minha história, eu trabalhei como secretária executiva durante muitos anos e depois acabei indo para a área empreendedora. Fui a primeira pessoa a começar a divulgar o secretariado remoto do Brasil e de quando eu comecei para cá, algumas coisas mudaram. Boa noite, Ana. Boa noite, Bruna. Boa noite, Paty. Muitas coisas mudaram, né? Mas a gente vê também que muitas coisas se transformaram nesse momento, né? No final de 2014 para cá, de quando eu comecei a fazer essa divulgação. Mas a gente vê, pelo menos das minhas pesquisas, lá desde de quando começou essa modalidade na década de 90, ou quando eu comecei a pesquisar de 2009 para cá, que muita coisa mudou, né? A gente vê que há uma evolução. A gente não pode dizer que a modalidade ficou estagnada, por exemplo, né? A gente não pode dizer que a modalidade ficou parada, inerte. Não, muito pelo contrário. A gente vê que a modalidade ela tem crescido cada vez mais e isso é muito legal para a gente. É sinal que a gente tem um caminho a traçar, a seguir. E mais do que isso, a gente consegue ver que há caminhos que a gente pode também percorrer para conseguir ter uma maior estabilidade, ver os profissionais conseguindo ter sucesso, então isso é bem legal. Então vamos lá. Como abordar o seu cliente, né? Primeiro, medo não combina nessa hora. Quem tem medo de empreender, de se aventurar, de ir atrás de um sonho, de ir atrás daquilo que quer, com certeza não combina com essa profissão. É uma profissão que desafia muito a pessoa, mas a contrapartida ela é muito importante porque a pessoa vai ter os resultados. Então, isso é muito legal. Então, a gente não pode ter medo
quando a gente está a fim de correr atrás de um sonho, de uma atividade profissional. Então, vamos lá. Ser confiante também na hora que você está ali atrás dos seus clientes é muito importante. A confiança não é dizer só apenas, eu tenho confiança. Não, a confiança ela é embasada naquilo que você sabe, né, naquilo que você conhece e naquilo que você aplica. Isso te dá confiança e não o contrário, né? Não é simplesmente você falar sou confiante. Não, eu sou confiante, estou confiante, porque por trás disso eu tenho todo um conhecimento, um embasamento, eu tenho aplicação, eu conheço as ferramentas, eu conheço um contrato, eu conheço a forma de aplicar, eu conheço uma comunicação que eu posso ter com o meu cliente, eu conheço a área que eu vou atuar. Então, isso sim me dá confiança. Isso com toda certeza vai fazer você ser um profissional muito confiante. O pessoal está entrando, eu estou falando um oi aqui, um oi geral. Outra coisa importante nessa questão da captação e da abordagem dos clientes é ter uma rede de networking. E o que é rede de networking, né? Como você tem essa rede de networking? Rede de networking é uma coisa que você tem desde o momento que você parte para fazer um curso, para fazer uma faculdade, entrar no mercado de trabalho, começar a ter as suas redes sociais. Tudo isso faz parte da sua rede de networking. A rede de networking ela também tem que ser sempre vista e avaliada, né? Existem redes, por exemplo, eu sempre digo isso, de pessoas que já trabalharam com você, pessoas que já foram seus chefes, colegas de trabalho, que você já teve algum conhecimento e trocou algum trabalho com essas pessoas. Isso é uma rede de networking fortíssima, porque uma pessoa que já te viu trabalhando, com certeza ela vai poder te avaliar e te dizer se você vai ser um profissional que vai prestar um serviço bom ou não. E vai poder te recomendar para outras pessoas. Então, esta rede de networking é a rede de networking que a gente quer ficar de olho. É a rede de networking que, com certeza, é aquela que vai dar para a gente os retornos que a gente precisa e vai aplicar dentro do nosso negócio. Então, eu tenho uma rede de networking, mas na minha rede de networking não tem pessoas que compartilham ou querem os meus serviços ou não vão falar de mim para outras pessoas. É uma rede de networking que vai me ajudar no sentido de eu chegar até um cliente. Você vai ter que avaliar, né? Então, por isso que algumas pessoas gostam, os gurus do marketing não gostam muito disso, de você ter uma rede profissional, uma rede pessoal. Eu particularmente gosto disso. Eu tenho uma rede minha pessoal, eu tenho uma rede minha Sandra Taralo Oficial, que é a minha rede pessoal profissional, e tenho a minha rede dos meus projetos. Esse é o do secretariado remoto. Por que eu faço isso? Porque desta forma, no meu entendimento, dentro de todos os cursos que eu já fiz, eu já gastei uma boa grana fazendo muito curso para conseguir pegar essas informações e colocar no meu DNA e transformar isso dentro da minha área. Eu acho que essa forma é uma forma excelente de você fazer networking, que seja um networking direcionado para a sua questão profissional. Uma coisa muito importante nessa questão do profissional é o LinkedIn, que é único e exclusivamente para você usar para a rede de trabalho. Lá você não fica trocando com pessoas do seu dia a dia informações ou likes, enfim. Lá é uma rede profissional onde você tem um perfil profissional e lá as conversas são bem alinhadas na questão profissional. Ali é um local onde você, com certeza, olhando as outras pessoas, você consegue captar delas informações que podem te ajudar na questão profissional. Vamos lá. Mas para ter confiança, como eu já disse, é preciso você ter preparação, né? Como eu já disse, o confiante não é só aquele que chega e fala, eu sou confiante. Não, o confiante é aquele que ele tem a confiança porque ele tem todo o embasamento técnico, profissional, de conhecimento, enfim. Mas vamos lá.
eu estou querendo abordar um cliente, o que eu vou precisar? Ter um portfólio. O que é esse portfólio? Bom, é um documento que você vai fazer, que você vai colocar suas informações profissionais, você vai colocar os cursos, todas as questões que você já teve como clientes, questões de trabalho, onde você trabalhou, onde você aplicou essas questões. Se são clientes que querem e podem, você pode divulgar que você trabalhou para eles, você pode colocar no seu portfólio. É claro que você vai enviar isso para um potencial cliente e ele também não vai ficar divulgando aquilo. Então, é uma coisa muito direcionada para aquela questão. Outra coisa importante é manter suas redes sociais, o LinkedIn, como eu acabei de falar, o estudo e a preparação que vai te levar para o dia a dia. Então, assim, a gente está em constante estudo, estudando sobre ferramentas, estudando sobre o cliente que você vai atuar, estudando sobre um nicho de atuação que você quer se tornar especialista, e por isso eu falo tanto de especialista. E essa confiança você traz para dentro da sua empresa. Você traz para o dia a dia quando você tem um portfólio forte, quando você tem redes sociais fortes, quando você tem um LinkedIn forte, né? Ali sempre colocando informações também que são muito importantes para a sua questão profissional, e aí a sua empresa se torna uma empresa forte. O que você precisa, né? Nutrir o relacionamento com seus clientes, ser positivo quando você estiver com eles. Vamos dar um exemplo do que está positivo com o cliente. É o cliente te falar, por exemplo, de uma demanda e você, de repente, naquele momento, você tem 10 demandas que você tem uma solução, você sabe falar sobre aquelas demandas, mas aquela única demanda ali, de repente, você não tem uma solução. O que é ser positivo nesse momento? É você falar para o cliente, olha, neste momento eu estou pesquisando sobre essa solução. Eu vou pesquisar, eu vou ver as soluções aqui, se elas cabem para você, e eu vou trazer para você numa futura reunião, ou por e-mail, ou por um contato aí que a gente pode fazer pelo WhatsApp. Ser positivo é não dizer, eu não sei fazer isso, nunca fiz, não gosto. Você pode até colocar para o seu cliente que você pode terceirizar essa demanda. Você sempre tem que dar para ele soluções, seja você mesmo, você estudando sobre ou aplicando um conhecimento para entender um pouco mais, ou oferecendo uma outra pessoa como uma terceirização, uma quarteirização. Isso é ser positivo dentro de um processo de abordagem com o cliente. E você precisa fazer isso da primeira até a última abordagem, porque é importante que o cliente olhe para você como alguém que ele pode contar. Se não for hoje, futuramente, em algum outro momento, ou por uma demanda pontual, ou quando e se ele precisar de algum tipo de indicação. Desculpa. Entender como abordar um cliente é compreender que essa conexão com ele vai ser importante na procura de um para o outro, né? Então, você é a solução que o cliente precisa e ele vai te procurar quando você e ele precisar dessas soluções, e você também ali com esse cliente, quando você tiver essas soluções ou novas soluções, você também vai lá e apresenta para ele sempre que você achar necessário. Ele precisa ficar certo de que você é a solução que ele precisa. Então, antes de você chegar numa reunião, quando você tiver a possibilidade de conversar, tenha ali definido o perfil desse potencial cliente, tenha definido também, sempre que necessário, todos esses serviços e o que eles vão proporcionar para esse cliente em relação a resultado. Fale sobre isso, porque ele vai querer sempre ter soluções e é importante você pontuar para ele quais vão ser os resultados. Ele vai querer sempre saber dos resultados. O Denis colocou qual é a melhor ferramenta para comunicação com os clientes. Num primeiro momento, o cliente que você nunca viu,
você precisa marcar uma reunião com ele. Ferramenta para reunião, Google Meet, Zoom, Skype, até mesmo pelo WhatsApp, você pode conversar com ele, né? Ali no vídeo, conversar com ele, apresentar, fazer essa apresentação do que você tem. Antes disso ainda, vem uma questão de um primeiro contato. Quando esse cliente for entrar em contato com você, você tem que pegar todas as informações, fazer uma pesquisa, entender a demanda, para você apresentar para ele nessa reunião o que ele gostaria de ouvir como soluções. Então, a primeira abordagem, de repente, com o cliente vai ser dentro de uma métrica aí do que a gente diz que é o marketing, né? Então, o que você vai apresentar para esse cliente, né? Que a empresa é atrativa, que você está em busca de novos serviços, você tem que ser específico no nicho que você vai atuar e você vai falar com ele. É importante que ele entenda, mesmo que você conheça muito, que você não é tão generalista, que você é um pouco mais especialista, porque aí ele vai ver em você uma pessoa que não só vai dar uma solução por uma vez só, né, mas que vai poder contar com você várias vezes. E para você continuar nesse circuito, beber o chazinho. Como é importante esse cliente, potencial cliente e pessoas que estão, de repente, te pesquisando no mercado, né? É ter informações sobre você e sobre aquilo que você faz. É muito importante, muito mesmo. Então, se for possível, crie um site, deixe sempre à vista aquilo que você faz, seja nas suas redes sociais, no seu portfólio, no seu LinkedIn, nas suas rodas de amigos, no network presencial ou online. Sempre deixe à vista aquilo que você faz, para que as pessoas te conheçam e te reconheçam como aquilo que você representa dentro da prestação de serviço. Tenha uma comunicação e também cultive isso, né, em relação a WhatsApp, formulários, se você puder ter formulários dentro das suas redes sociais, um link para que as pessoas te perguntem coisas e você responde, porque se é um potencial cliente, ele vem cheio de dúvidas. Então, se você puder responder alguma coisa e que isso já indique para ele que você tem conhecimento, é muito importante. Tire dúvidas desses potenciais clientes quando eles te procurarem. Pequenas dúvidas, né? Para que ele também olhe em você alguém que possa resolver os seus problemas. Dúvidas não são soluções, são coisas diferentes. Soluções você dá para um potencial cliente ou um cliente quando você fecha contrato. Dúvidas estão mais ligadas a objeções. Quando a pessoa tem uma objeção em te contratar, ela tem um medo, tem um questionamento, está com dúvida de como é, isso é uma objeção. Então, você tira essa dúvida e aí você pode, de repente, captar esse cliente. Crie bons conteúdos nas redes sociais, elas são ótimas para você conectar as pessoas. Mantenha também as redes sociais sempre ativas e bem interligadas naquilo que você está colocando. Pedir recomendações de clientes antigos ajuda muito. Então, se um cliente ou uma pessoa está em contato com você, não custa nada ela te recomendar para alguém. Isso é bem legal. Se relacione com esses potenciais clientes ou alguém que passou por você, de repente te fez uma pergunta, você até fez uma reunião, mas não fechou um negócio. Cria uma relação com essa pessoa, pegue o e-mail, manda de vez em quando alguma coisa, fala que você tem um novo serviço, fala que você está pensando em algumas soluções. Cria uma relação com essas pessoas, porque em algum momento ela vai precisar e ela vai entrar em contato com você. Interaja com as pessoas nas redes sociais, isso tem muito a ver com marketing, mas para quem presta serviço e usa essa ferramenta é importante. Rapidamente responda as questões que você acha importante, que vão ajudar na questão de que você pode ali de repente amarrar uma reunião que pode ser uma pré-venda, né? Uma reunião onde você pode tirar
informações ali e também captar novas soluções, tanto para o seu negócio. Às vezes você faz uma reunião que você acha que não vai dar em nada, mas ali aquela pessoa de repente tem alguma dúvida ou precisa de um serviço ou uma solução, que aquilo talvez não sirva para esse cliente específico, mas você pode colocar isso dentro do seu portfólio, né, como uma solução para um outro cliente. Então você nunca jogue fora essas oportunidades. Conheça seu cliente em potencial. Quando você for para uma reunião, quando ele te procurar, faça pesquisa no LinkedIn, nas redes sociais, no Google, saiba quem é essa pessoa que está te procurando, qual é o ramo de atividades dela, o que ela precisa, o que você pode colocar para ela. É importante, tá? Conheça o que a gente fala muito no marketing, sobre as dores do cliente, o que ele está precisando, né? Tenha empatia, escute o seu cliente. Quando você vai fazer uma reunião, o cliente vai te falar muito sobre muitas coisas, muitos problemas, e aí você tem que escutar, anotar ou gravar essa reunião para você ter os conteúdos necessários para apresentar as soluções. Gente, se vocês tiverem dúvida, vão colocando, eu vou respondendo, tá? Eu pretendo fazer uma live que não seja tão grande, uma live um pouco mais rápida, para vocês terem um conteúdo bem legal e compacto, que vocês saiam daqui com um conteúdo bem legal. Acho que isso vai ser bem interessante para vocês. Estude bem os seus serviços. Não tem coisa pior do que você ir para uma reunião quando você pergunta para a pessoa que vai te prestar serviço sobre aquilo que ela faz, os serviços, as ferramentas que ela usa, e ela não sabe responder. Então você tem que ter isso na ponta da língua. Quais são os serviços que você tem, e não precisam ser muitos, mas tem que ser serviços que ajudem, as ferramentas que você usa e o que vai impactar aquilo, né? Como que aquilo vai impactar? Qual o resultado daquilo? Né? Eu vou trabalhar com agendamento. Eu vou trabalhar fazendo, sei lá, compras. Qual é o impacto que aquilo vai ter dentro da empresa desse potencial cliente? Porque, na verdade, é isso que o cliente quer, o impacto e os resultados, né? Todo o restante é só uma questão, às vezes, numérica, digamos assim. Mas você precisa mostrar para o cliente quais são os impactos. Saiba a funcionalidade de cada ferramenta. Os clientes têm muitas dúvidas das ferramentas. Qual ferramenta que você vai usar? Quanto custa a ferramenta? Como que ele vai acessar essa ferramenta? Às vezes você precisa sim explicar para o cliente passo a passo, às vezes mandar manual para eles entenderem, ou tirar um tempo para explicar essa questão das ferramentas. A Ana colocou aqui: o que posso falar em uma apresentação tipo pitch para vender os meus serviços e impactar o potencial cliente? Ana, principal, quando você tiver uma reunião com um cliente, que isso vai ser provavelmente antes de você mandar a apresentação, que eu acho ideal, você tem que perguntar tudo o que ele precisa, tudo. Eu acho que você fecha negócio com esse cliente a partir do momento que você mostra para ele que tal serviço com tal ferramenta vai tirar dele, por exemplo, tempo que ele gasta na empresa, né? Ou ele precisa entender nessa sua apresentação todos os serviços que você vai entregar para ele, não só fazer aquela relação. Isso a gente fazia muito em 2015, relação do que eu vou prestar de serviço. Só isso aqui, prestação de serviço. E o cara olha e fala: beleza, prestação de serviço, eu tô achando ótimo, mas e aí? Hoje a gente entende, eu como profissional, principalmente profissional que treina, que não adianta você mandar só a relação de serviço. Você tem que mandar a relação de serviço, as ferramentas que você vai usar e relacionar com o resultado. Se você não fizer isso, só mandar aquela relação fica muito pouco. O mundo é muito mais rápido que isso. Hoje qualquer coisa, qualquer criança no TikTok, eu estou no Instagram, estou falando do TikTok, mas vamos lá. Qualquer criança lá no TikTok coloca uma coisa mínima e em 1 minuto ela te explica uma coisa.
Antes, a gente ficava 1 hora num vídeo no YouTube para aprender alguma coisa. Vocês já entenderam qual é a velocidade que a gente aprende as coisas no TikTok? O mundo está muito rápido. As pessoas querem soluções mais rápidas, elas querem entender mais rapidamente as coisas. Então, mandar simplesmente uma apresentação para um cliente só com seus serviços não fecha negócio. Relacione com as ferramentas e com as soluções. Acho que eu te respondi. Depois você me fala aqui se eu consegui se conseguiu entender essa minha explanação. Tem ferramentas boas e gratuitas para controlar as atividades do cliente, tipo o Trello. Sim, o Trello é perfeito, eu gosto muito do Trello. E ele é tão simples e objetivo que ele se torna maravilhoso, né? Às vezes as pessoas ficam tentando colocar ferramentas tão complexas e tem a maioria dos clientes querem coisas mais fáceis, né? Um outro ponto que eu coloquei aqui é vá direto ao ponto, né? Como eu disse, olha só como as pessoas estão mudando, né? Imagine em 2015, nós estamos em 2023. Em 2015 as pessoas pensavam de um jeito, aí passou toda uma transformação, inclusive humana, porque as pessoas foram muito impactadas com a relação da pandemia, foram para o home office, fizeram um monte de coisa. Hoje elas querem as coisas um pouco mais rápida. Eu gosto disso, não sei vocês, mas eu gosto. Então assim, vá direto ao ponto. Não é apressar a questão da venda, né? Mas é você ir direto e otimizar o seu tempo e o tempo do seu cliente. É importante entender que o cliente também ele entende a questão do que você precisa, né? Ele entende que 1 hora de reunião, às vezes, é muito tempo. É muito tempo uma reunião de 1 hora. Você tem que sim otimizar, falar, seja respeitoso, atencioso, mas vá direto ao ponto. O que você precisa? Quais são as questões de impacto na sua empresa? Então, é muito importante. A Ana colocou, sim, entendi, irei fazer esse link com as ferramentas. Ótimo, depois você me conta se você teve os resultados esperados, que é o que realmente é bem legal. Rafaela, Denis, você pode testar o Notion e o Asana, são muito bons também. Eu já testei mais de 250 ferramentas. Eu vou dizer no meu ponto de vista. Cliente gosta do Asana, mas não tem coisa melhor que o Trello. O nome é conhecido, as pessoas gostam, ferramentas Google, todo mundo gosta, você coloca lá, o pessoal já... Para começar, eu sempre falo isso para os meus alunos no treinamento. Você não sabe por onde começar, procura soluções Google, muito boa, Trello também. Andrade, já fui direto em algumas situações e as pessoas me acharam grosseira. Ai, também. As pessoas acham que, dependendo da abordagem, você ser direto, reto, sincero, essas coisas né? Eu sou uma pessoa totalmente de negócio, né? Eu deixei de ser uma secretária executiva e eu virei a minha chave mais rapidamente. Hoje eu ajudo e treino as minhas alunas para elas virarem essa chave, porque é muito difícil. Uma pessoa que sempre foi CLT, uma pessoa que sempre foi carteira assinada, que sempre sentou na mesa, na porta, ali perto do chefe, de repente virar sua chave para virar um empresário ou uma empresária, dona de uma empresa. Mas a questão, se você começar a olhar para o seu chefe, para quem tem chefe, se você começar a olhar para o seu chefe, você vai perceber o quanto ele é rápido e direto nas coisas que eles fazem. Eles não perdem tempo. O e-mail de um chefe não tem 3, 4 linhas, talvez, né? Então, assim, vai muito de quem tá vendo. Eu também sou assim, entendeu? Eu não gosto muito da enrolação. Fazer reunião, eu tenho um projeto que é um evento. Às vezes a gente faz uma reunião com uma pessoa, aí a pessoa começa, ai, por que isso, por que aquilo, por que não sei o que. Gente, vamos lá. Então, é o seguinte, parceria, vamos rápido. O que é, o que não é, o que precisa, o que é... Não dá. Primeiro que assim, a reunião precisa ser objetiva, né? Não tem? Tem até meme falando sobre isso.
Resolvemos em uma reunião de 1 hora o que podia ter sido feito em uma linha de e-mail, alguma coisa nesse sentido. Às vezes uma coisa podia ter sido resolvida no e-mail, as pessoas querem fazer uma reunião. Mas se você for para uma reunião, se for o caso, vai para uma reunião com tudo escrito. O que você precisa perguntar? O que você precisa falar? O que precisa ser dito? Rapidez. Não é ser grosso, é ser objetivo. Acho que quando alguém pergunta assim, mas você está sendo muito grosso, muito rápido, não, eu estou querendo ser objetiva. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido das coisas que eu faço, tenho feito na minha vida. Eu tenho mais de 20 projetos. Eu não posso perder tempo em reuniões totalmente, sabe, aleatória, de ficar horas e horas e horas numa reunião. Eu não gosto disso. Verdade, quem toma decisões tem tempo curto. Quem tem posição de destaque tem tempo curto. Quem pensa muito e faz muita coisa não tem tempo para ficar perdendo com muita coisa. É mais rápido, a gente precisa ser mais rápido, tá? Então, se você precisar interferir ou intervir em uma reunião com um cliente, aborde esse cliente e mantenha a positividade, e para interromper, para agregar. Então você vê que a pessoa está ali e está enrolando, vá certeiramente com uma pergunta ou dizendo uma solução que corta aquele fio, e aí você consegue retomar e ir mais objetivamente para aquilo que você precisa. A Ana colocou: verdade, objetividade é aliada do tempo, totalmente. E a gente trabalha muito para otimizar o tempo das pessoas, né? Eu acho que são duas coisas muito importantes nesse sentido aqui do que a gente está falando, secretariado remoto. Otimizar o tempo, porque às vezes as pessoas te contratam e elas precisavam gastar o tempo dela para fazer aquilo que você vai fazer para ela, e também uma questão de custo, porque no custo-benefício, às vezes contratar um profissional de secretariado remoto é mais barato do que contratar um profissional CLT. Então, se você é esse profissional, você tem que ter esse perfil. E se você não tem esse perfil, você vai se adequar a esse perfil, você vai treinar isso, porque é uma questão de treino, né? Por isso que eu também falo do treinamento. A primeira pessoa que tem que ser organizada que é você. Então a gente começa falando sobre organização, você se organizar. Você tem que ter agenda, você tem que ter o seu Trello, você tem que saber o que você quer, o objetivo da sua organização da semana, do mês, do ano. Primeiro você vai fazer isso, e aí depois você vai fazer para outra pessoa. E aí isso vai ser bem, assim, é uma abordagem que vai dar certo, super certo. A Ana colocou: verdade, objetividade aliada do tempo, tem toda a razão. Faça, isso é talvez uma das maiores dicas aqui, hein? Antes de conseguir um cliente, você precisa saber e fazer um bom uso da tecnologia. Ela é a sua principal aliada. Eu não tenho cliente, mas você já sabe mexer nas ferramentas? Eu não tenho cliente, mas você sabe o que uma ferramenta como o Trello, como a gente falou aqui, pode fazer por você? Como o Asana pode fazer por você? Como um Google Agenda pode fazer por você? Se você não sabe mexer com ferramentas, não tem como você ter cliente. Entendeu? A primeira coisa que você vai fazer no dia zero do seu cliente é colocar algumas ferramentas em prática. Então, antes disso, você precisa sim ter conhecimento sobre ferramentas tecnológicas. E isso é essencial para você conseguir bons clientes. Como criar uma primeira impressão marcante? Chazinho. Comunicação persuasiva, né? O que é essa comunicação persuasiva? O meu aqui, outro, para quem está no Sandatal Oficial, dá uma paradinha. Vamos cancelar. O que é essa comunicação persuasiva? Credibilidade,
construindo confiança através da autoridade. Então, você vira uma autoridade quando você absorve aquele conteúdo. Quais são esses fatores chaves da persuasão? Emoção, conexão, né, com o público que você quer atingir ou com o cliente que você quer ter, e reciprocidade, né, oferecendo valor. O que você oferece para o seu cliente? Soluções. Essas são os principais, o principal objetivo seu é criar, sem dúvida nenhuma. Deixa eu terminar aqui, que eu vou voltar lá de novo. Pessoal, voltar aqui. O que você vai criar com esse cliente ou com esse potencial cliente quando você estiver conversando com ele e oferecendo os seus serviços? Você vai estar oferecendo para ele o que você tem como solução, né? As soluções que você pode criar para esse cliente. Isso é oferecer e criar com ele reciprocidade. O poder da empatia, a conexão. E uma das coisas que eu acho mais importante é superar as objeções. Quais são as objeções que um potencial cliente tem? Como pagar? Como que eu vou saber se você está trabalhando? É caro? Ai, mas é home office, será que dá certo? As ferramentas são caras? Enfim, entre muitas outras. Né? Cliente chega cheio de problema, ele não tem quase nenhuma solução. Né? Ele chega com uma porrada de dúvidas e você tem que passar para esse cliente que você está, sem dúvida nenhuma, com soluções que vão ajudar ele no dia a dia. Que ele vai ter resultados melhores no final do mês, que ele vai ter resultado melhor com o cliente dele, que esse cliente dele vai olhar para ele e vai falar, puxa vida, como você melhorou na sua prestação de serviço, porque você faz parte desse processo. Então, essas questões, essas objeções são muito importantes você ter, porque assim, eu já vi muita gente ficar completamente paralisada quando chegou em mim um aluno e falou assim, mas aí eu estava lá na reunião e estava tudo bem, eu estava conversando com o cliente, de repente ele começou a colocar um monte de defeito. Essa foi a frase, um monte de defeito era objeção. E essa pessoa falou para mim, mas eu não sabia nem o que fazer. Eu falei, era ir pegando cada uma dessas objeções, cada um desses defeitos, que foi assim que ela chamou, e dizer que para cada defeito você tinha uma resposta. É assim que o cliente vai olhar para você como profissional. É assim que o cliente vai olhar para você e vai ver que você realmente tem perfil, que você tenha soluções, que você é um profissional, né, adequado para aquilo, que você vai resolver os problemas dele. E é simples, não é difícil, é muito simples você fazer isso, pensando em todos os pontos que pode acontecer numa reunião com um potencial cliente. Não precisa nem ser na reunião, pode ser no networking, pode ser no encontro, pode ser na rede social, pode ser no LinkedIn, né? Pode ser em qualquer lugar. Ter e pensar, né, nessas adversidades que podem acontecer são importantes. Porque é aí que esse cliente vai olhar para você e ver, caramba, ela dá conta, ela soube me responder, porque chefe, e quem tem essa mentalidade de chefe, CEO, eles são doidos para pegar você no pulo. Então, se ele te faz uma pergunta e você fica pensando muito, ele acha que você não está tão preparado assim. Mas se você tem dentro de você as questões que você pode e deve responder, não tem como passar por esse cliente sem aprender ou ensinar alguma coisa, que isso também é importante. Tem clientes com mentalidade do século passado, sim. Existem pessoas que vivem na mentalidade de que você tem que estar trabalhando na frente dela, de que, até muito pouco tempo atrás, tinham clientes que queriam que você ficasse com o famoso Big Brother, né? Que é um app espião que ele fica olhando para ver se você está sentado na frente do computador, né? Então, assim,
Se um potencial cliente te fala isso, fala assim, eu trabalho com entrega. É isso que você responde, eu trabalho com entrega. O que você precisa? Eu te entrego. Se eu vou trabalhar das 8 da manhã às 6 da tarde, talvez, dependendo do cliente, você precisa ter um atendimento das 8 às 6. Mas tem alguns clientes, algumas coisas que você pode fazer que não necessariamente você precisa ficar das 8 da manhã às 6 da tarde, né? Às 18. Você não precisa. Você pode trabalhar agora, 8 horas da noite, ficar 1 hora trabalhando e entregar o trabalho. E ponto final, entendeu? Então, assim, alguns clientes têm essa objeção, que eles acham que você tem que ficar disponível para ele das 8 às 18. E não, entendeu? Por isso que, assim, eu não atendo, nunca fiz isso, atendimento telefônico. Acho horror fazer atendimento telefônico. Não existe para mim atendimento telefônico. Você quer trabalhar com atendimento telefônico? Contrata uma empresa que faz atendimento telefônico, ponto final. Entendeu? Porque o atendimento telefônico te coloca dentro de uma jaula, onde você tem que ficar ali atendendo o telefone. Eu trabalhei com atendimento telefônico quando era secretária. Agora não, sou uma empreendedora, eu tenho soluções, são negócios, são coisas que são aplicáveis. Eu posso fazer, se eu começar a trabalhar às 8 da manhã, como eu posso fazer se eu começar a trabalhar às 2 da tarde. Depende da minha agenda, depende do que eu tenho que entregar. É isso que muitos clientes não entendem, porque realmente eles ficam com aquela questão de que tem que trabalhar naquele horário, que tem que ficar atendendo, que toda hora que ele precisar ele te liga. Existem profissionais que trabalham desse jeito? Tem. Tem profissional que trabalha o tempo todo atendendo, com um profissional só. Eu tenho aluno do secretariado remoto que trabalha para um cliente. Mas se compensa, tudo bem. Tem outros que trabalham para 3, 4, entendeu? Eu posso ficar te atendendo o tempo todo? Não. Isso vai ser muito bem organizado quando a gente for fazer a nossa reunião e quando a gente for organizar o que a gente vai fazer durante o trabalho. Horários, né? Tempo, entrega. Então depende muito de muita coisa. Então pensem muito nas questões das objeções e o que você vai ter de repertório para entregar ali nessa conversa com esse potencial cliente. Bom, pessoal, vocês têm perguntas? Eu vi que vocês colocaram algumas perguntas que eu já fui respondendo. Vamos ficar aqui mais alguns minutinhos para responder, se alguém tiver pergunta. O principal é o seguinte, quem for aqui no link da minha bio, a gente vai ter um evento, um treinamento, uma mentoria, não sei como eu posso chamar isso, no dia 10/11. Quem quiser entrar no nosso grupo VIP, entrem lá, façam a inscrição, entrem aqui no link da bio assim que terminar essa live. Não esqueçam de fazer, a gente vai ter uma coisa bem legal, a gente vai estar relançando o nosso curso Secretariado Remoto Aprenda com Especialista, agora na versão 3.0, com novas aulas, a gente está abastecendo de muito conteúdo lá dentro, ferramentas, aulas, enfim, uma infinidade de coisas para ajudar os profissionais, tanto aqueles que querem iniciar, quanto aqueles que já estão no mercado, mas querem, né, estão sempre a fim de boas práticas, de um melhor entendimento. Então, para quem quiser estar dentro desse grupo VIP, é só entrar na minha bio, fazer a inscrição e entrar no nosso grupo VIP, né, para ter todas as informações que a gente está compartilhando e vai começar a acelerar aí nesse compartilhamento nas próximas semanas. Vocês não têm perguntas? Mandem perguntas. Boa noite, Rô. Vi que entrou um pessoal, fui colocando aqui. Boa noite, boa noite. A Ana colocou, como lidar quando um cliente fala na reunião sobre o valor dos serviços? Quando ele fala, bom, tem algumas questões. Primeiro, quem manda no seu preço é você. Você manda no seu preço, não deixa ninguém ficar pechinchando, tá? Isso é feio, inclusive. Na reunião, vocês podem falar sobre valores, não tem problema nenhum, desde que você fale seu valor e ele absorva isso. Aí, depois, quando você for colocar a sua apresentação, você coloca a sua proposta e aí vocês podem discutir essa questão.
Mas a questão de valor, para algumas pessoas é muito sensível falar sobre preço, sobre valor, quanto custa, quanto que é, qual o valor, né? Mas não deixa o cliente colocar preço nas suas coisas, não. Senão, minha filha, você vai ser eternamente vinculada a isso, sabe? Ele nunca vai deixar você aumentar, ele vai querer colocar coisa a mais, ele não vai querer pagar hora extra se tiver no seu contrato hora extra, ele não vai querer que você aumente quando for preciso aumentar o valor da prestação de serviço. O curso já está à venda? Não, a gente vai abrir as inscrições para o curso, para a versão 3.0, no dia 10/11, tá? A gente vai fazer uma mentoria, um treinamento, e aí depois disso a gente vai abrir as inscrições. Ana, já passei por isso em uma reunião e o cliente achou caro. Compra mais barato, não é? Deixa ele comprar mais barato, ele achou caro. O que é caro para ele, o que é barato para ele, né? A solução que você deu para ele e ajudá-lo, é isso que você tem que perguntar, mas a solução que eu estou propondo para você vai te ajudar? Vai te dar o resultado que você gostaria? Outra pessoa daria, né, o mesmo resultado, faria a mesma coisa que eu estou te propondo? Acho que aí você tem que agregar mais valor a você. Se você fez essa reunião com ele, essa reunião com ele foi antes de você mandar a questão da apresentação, lá na apresentação, afirma bastante as suas qualidades, coloca muita coisa em relação ao que você fez, a sua experiência, né, tudo que você tem de conteúdo, de curso, de tudo. Dá uma, sabe, pintar mesmo e bordar naquilo que você faz, para ele perceber que o valor é perante tudo aquilo que você tem de conhecimento. Tivemos a primeira reunião e depois, na segunda, voltei com a apresentação da proposta. Ele ficou barganhando. Olha, é difícil. Você tem só esse cliente, né? Porque não é assim. Eu já tive algumas experiências em relação a isso. Pessoa que veio, conversou comigo, falou que o meu valor era alto. Na época eu estava trabalhando muito de frente com a questão do secretariado remoto. Aí eu mandei para ele a proposta, ele achou que era caro, aí ele não fez, aí eu fiquei mantendo algum tipo de contato e um tempo depois ele pediu para outra pessoa fazer, que era mais barato, obviamente. Quando ele voltou voltou com tudo bagunçado. O barato saiu caro, né? Então é o que acontece, né? A maioria das vezes é o que acontece, mas a gente tem que saber lidar com isso também. Inclusive falei isso para ele, olha, o barato pode sair muito caro. Entendi, Sandra, acabou que ele fechou e eu disse, tudo bem, então apareceram outros clientes e tá tudo certo, tudo perfeito, Ana. Eu já demiti cliente mais de uma vez, já vi aluno meu demitir cliente. Tem cliente que não se adequa com a questão do que a gente faz. Ele não vai entender. Você vai explicar, você vai desenhar, você vai mostrar. É cliente que não serve, infelizmente, né? Ou ele vai entender depois de um tempo e vai voltar atrás. Mas é isso, gente. Voltando. Eu pretendo voltar aqui na terça-feira que vem com outro tema para a gente falar um pouco mais sobre secretariado remoto, alguns temas bem legais. Lembrando, a gente vai ter um evento no dia 10/11 e também quem quer entrar na nossa lista, receber todas as informações, faça o seu cadastro aqui no link da nossa bio. É super importante que você faça o cadastro, é super importante que você entre no nosso grupo VIP lá do WhatsApp para receber todas as informações. Eu estou colocando um conteúdo riquíssimo no meu feed, estou colocando informações todos os dias no meu story. Então, venham aqui de vez em quando, durante o dia, dá uma passadinha aqui para ver tanto o nosso link, nossos stories, quanto as nossas postagens. Espero vocês no dia 10/11, façam a sua inscrição, entre no nosso grupo e semana que vem eu volto aqui para falar um pouco mais sobre algumas informações, certo? Um grande beijo para vocês, uma ótima noite, uma ótima semana
E eu espero vocês aqui nas minhas redes. Beijo, tchau, tchau.